10 camisas 9 lendários do Flamengo que você nunca ouviu falar, de 2000 a 2010. Rio de Janeiro, anos 2000. A virada do milênio trouxe esperanças renovadas, tecnologia avançando em velocidade recorde, mas para o Flamengo significou algo diferente: a década do deserto. Após dominar o futebol brasileiro nos anos 80, o clube passou os anos 90 em jejum de títulos nacionais, e os anos 2000 começaram com essa mesma sede. Foi a década das promessas não cumpridas, dos esquadrões galácticos que fracassaram, dos gols perdidos que viraram memes. Mas também foi a década de Adriano Imperador brilhando antes de ir para a Europa, de Romário voltando para casa, de jogadores que tentaram desesperadamente manter viva a chama rubro-negra enquanto a crise financeira consumia o clube por dentro. Romário abriu a década já como veterano, mas ainda decisivo. O baixinho tinha voltado ao Flamengo em 1995 e permaneceu até 1999, marcando 204 gols e conquistando 2 cariocas. Era o campeão mundial de 1994, o melhor jogador do mundo, e mesmo com 34 anos quando a década começou, ainda tinha aquele faro de gol inigualável. Mas Romário também trazia problemas, indisciplina, festas, conflitos com dirigentes. Em 2000, foi dispensado por indisciplina em meio ao título da Mercosul e contratado pelo arquirrival Vasco, causando revolta na torcida. Apesar disso, seus gols pela camisa rubro-negra garantiram seu lugar entre os maiores artilheiros da história do clube. Era o fim de uma era, o último suspiro da geração vitoriosa dos anos 90. Então veio o sérvio que conquistou o Rio de Janeiro. Dijan Petrovic chegou em 2000 como uma aposta ousada do Flamengo, que tentava montar um esquadrão galáctico com Alex, Vampeta e Denilson. Pet, como ficou conhecido, era o camisa 10 que o Flamengo precisava desesperadamente desde a saída de Zico. Não tinha a mesma magia do Galinho, mas tinha categoria europeia, técnica refinada e principalmente, um chute de falta que era obra-prima. No Carioca de 2001, após o Flamengo levar uma goleada de 5-1 do Vasco na primeira final, Pet marcou o gol de falta aos 43 do segundo tempo que deu o título ao Flamengo e virou lenda instantânea. Ficou no clube até 2004, voltou em 2009 para ser campeão brasileiro ao lado de Adriano, e marcou profundamente a memória de uma geração. 28 gols em 2000, artilheiro do time, mas mais importante que os números era sua presença, seu amor pelo clube, sua paixão genuína pelo Flamengo. Brigava com dirigentes, com Edilson, com quem fosse necessário, mas dentro de campo decidia quando precisava. Atherson foi o garoto da base que explodiu em 2000. Lateral esquerdo, mas que jogava como se fosse atacante, ele foi o grande protagonista daquele carioca conquistado sobre o Vasco. Enquanto Petrovic ainda se adaptava, Atherson carregava o time nas costas. A diretoria tentou montar um time galáctico trazendo estrelas, mas esqueceu que futebol precisa de organização, de estrutura, de planejamento. O resultado foi um Brasileirão desastroso em 2000, quando o time ficou apenas em 15º lugar, sequer se classificando para as fases finais. Atherson depois revelaria em entrevista que faltou profissionalismo naquele Flamengo, que grandes nomes não significam nada sem trabalho sério. Obina foi o atacante que virou xodó da torcida entre 2005 e 2008. Manuel de Brito Filho, baiano de Vera Cruz, chegou após ser artilheiro do campeonato baiano. Não tinha técnica refinada, não era elegante, mas era oportunista e chutava muito bem de fora da área. 47 gols pelo Flamengo, números que o colocam entre os melhores da década. Brilhou especialmente na final do Carioca de 2008 contra o Botafogo, marcando 2 gols decisivos. A torcida cantava nas arquibancadas: Obina é melhor que Eto'o, numa provocação bem-humorada ao grande atacante camaronês. Obina representava aquele jogador raçudo, lutador, que dava tudo pela camisa mesmo não tendo a categoria dos craques europeus. Depois passou por Palmeiras e Atlético Mineiro, onde fez 27 gols em apenas 39 jogos, incluindo 3 gols num clássico memorável contra o Cruzeiro. E então chegou o Imperador. Adriano Leite Ribeiro era cria da base do Flamengo, mas em 2000 ainda era apenas uma promessa. Fez sua estreia no profissional naquele ano, mas foi emprestado para a Internazionale em 2001. Voltou em 2009, já como craque consagrado da Inter de Milão e da seleção brasileira, mas carregando nas costas o peso de problemas pessoais que destruíram sua carreira na Europa. No Flamengo, ao lado de Petrovic formando o famoso Império do Amor com Wagner Love, Adriano foi fundamental na conquista do Brasileiro de 2009,
o único título nacional do Flamengo em pontos corridos. 43 gols em sua passagem pelo clube, mas mais importante que os números era o que ele representava, a volta do filho pródigo, o garoto da favela que conquistou a Europa e voltou para casa. Infelizmente, seus demônios internos o perseguiram mesmo no Flamengo, e sua carreira terminou prematuramente. Wagner Love formou com Adriano a dupla que encantou o Brasil em 2009. O império do amor era invencível quando os dois estavam bem. Love era rápido, técnico, finalizador letal. 47 gols pelo Flamengo, igualando Obina. Usava tranças vermelhas e pretas, numa demonstração visual de seu amor pelo clube. Junto com Adriano, conquistou o Brasileiro de 2009, mas não conseguiu repetir a mesma magia nos anos seguintes. A pressão de vestir a camisa do Flamengo numa década de vacas magras era enorme, e poucos conseguiram suportar. Hernani Brocador chegou em 2012 após ser vice-artilheiro do Paulistão pelo Mogi Mirim. O apelido Brocador veio de sua característica de brocar a bola, finalizar com potência. Teve seu auge em 2013, quando foi artilheiro da Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo, marcando 45 gols no total por sua passagem pelo clube. Era oportunista, não tinha grande técnica, mas estava sempre no lugar certo. Em 2014, despertou o interesse do futebol árabe e deixou o clube, mas já havia garantido seu lugar na memória flamenguista como um dos heróis do título de 2013. David começou a carreira no Nova Iguaçu e fez sucesso no Santos, Corinthians e futebol europeu. Sonhava defender seu time de coração desde criança, mas só chegou ao Flamengo em 2010, já com 31 anos, no fim da carreira. Apesar da boa técnica, ficou marcado pelos gols incríveis que perdeu. Foram oportunidades claras desperdiçadas de forma inexplicável, que viraram memes e piadas na internet. 31 gols em sua passagem, números razoáveis, mas a memória coletiva prefere lembrar dos gols perdidos. É injusto, mas é assim que o futebol funciona às vezes. Liedson teve 2 passagens pelo Flamengo. Na primeira, em 2002, se destacou no Brasileiro, mas acabou trocando o clube pelo Corinthians. Oportunista nato, o luso-brasileiro tinha faro de gol, mas nunca conseguiu se firmar completamente. Retornou em 2012, mas não repetiu o mesmo desempenho e saiu 6 meses depois. 18 gols no total, números modestos mas que ajudaram o clube em momentos difíceis. E Reinaldo, o atacante que disputou as 3 finais do Carioca entre 1999 e 2001, um dos poucos a jogar todas aquelas decisões históricas. Não era o artilheiro principal, não tinha os holofotes, mas estava sempre ali, trabalhando, lutando, ajudando como podia. Depois revelaria os bastidores das brigas entre Petrovic e Edilson, das tensões no vestiário, da pressão absurda que todos sentiam. Reinaldo representa todos aqueles jogadores que não foram as estrelas principais, mas que sem eles, nenhuma conquista seria possível. Esta foi a década do deserto, os 10 anos que testaram a paciência da nação rubro-negra. Entre 2000 e 2009, apenas um brasileiro conquistado, poucos cariocas, muitas promessas não cumpridas. Foi a década de ver rivais brilharem enquanto o Flamengo afundava em crises financeiras e administrativas. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, sempre houve jogadores que vestiram a camisa com orgulho, que marcaram gols importantes, que mantiveram acesa a chama da esperança. Eles não são lembrados como Zico ou Júnior, não têm estátuas ou placas comemorativas. Mas foram eles que seguraram as pontas quando tudo parecia perdido, que fizeram a torcida continuar comparecendo ao Maracanã mesmo sem títulos, que preservaram a mística rubro-negra até que dias melhores finalmente chegassem com a geração 2019. Por isso merecem ser lembrados, não como fracassados, mas como guerreiros que lutaram uma guerra impossível e mesmo assim não desistiram.